dessa programação hoje, tá? Dessa live aqui, você vai concorrer, você vai saber como você vai concorrer ao sorteio da Bíblia de Estudo Scofield. Bíblia de Estudo Scofield. Bom, se você está aqui em São José dos Campos, eu quero te fazer um convite. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os irmãos do curso de capelania. Nós teremos um curso de capelania no próximo sábado, dia 10, aqui em São José dos Campos, na Zona Leste, Jardim Santa Cecília, na Zona Leste. Você pega aquela famosa estrada do Cajuru, né? Você passa ali o Campo São José, o famoso Eco ali, né? Tem aquele terminal rodoviário ali. Então você vai direto, Jardim Santa Cecília, tá? Aqui a estrada Dom José Antônio do Couto, 1948, igreja do meu amigo pastor Rodolfo e da pastora Andréia. Então nós teremos o nosso curso de capelania, que começará às 14 horas no próximo sábado. Às 14 horas. Começa às 14, termina ali por volta das 19 horas. Se você tiver interesse, tá? O valor para você participar do nosso curso é R$ 98. R$ 98 você vai receber. Além da apostila de treinamento, você também recebe o seu certificado de conclusão do curso e a credencial de capelão, que te dá acesso a fazer o trabalho de capelania em regimes fechados, hospitais, presídios, Fundação Casa, enfim. Tá bom? Então esteja conosco. Se você quer mais informações, aqui embaixo tem o WhatsApp, tá bom? Tá aqui o DDD 12 991 88 3444. Manda uma mensagem e você vai participar conosco do nosso curso de capelania, para você que mora em São José dos Campos. Se você mora em Praia Grande, tá? Em Praia Grande, nós teremos a formação de capelania na cidade de Praia Grande no dia 17. Então, sem ser próximo sábado, dia 10, no outro dia 17, nós teremos a formação de capelania em Praia Grande, da Rua Monte Serra, número 454, Jardim Melvi, tá bom? Na Igreja Assembleia de Deus Resgatando Vidas, igreja do meu amigo pastor Magno França, tá? Se você quiser informações, você está assistindo a gente aí de Praia Grande, tá? Quiser informações sobre como participar do curso de capelania, entre em contato, DDD 12 991 88 3444. Eu vou te dar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp com os capelães, com as pessoas que vão se formar, tanto aqui em São José quanto na Praia Grande. A gente vai incluir o seu contato lá para você interagir, tirar dúvidas, ok? Obrigado, Herbert. Vamos ao nosso estudo, vamos ao estudo da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você qual é o primeiro ensinamento que um novo convertido precisa ter. Qual é? A pessoa, imagina o seguinte, ela chegou na igreja, tá? Ela está lá assistindo o culto, e ela ouviu a palavra, o Espírito Santo tocou no coração dela, e ela então decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, mas no momento do convite, alguém quer entregar a sua vida a Jesus, alguém quer receber a Cristo no seu coração, ela levanta a mão e ela vai lá na frente. Ou então alguém vai até ela e pergunta: você quer ir lá na frente? Você quer lá aceitar Jesus? E mesmo sem entender, mesmo sem saber muito bem o que é aquilo de ir na frente, o que é aquilo de levantar a mão, ela resolve ir lá na frente e aceitar Jesus. Bom, a pergunta é: qual é o primeiro ensinamento que essa pessoa precisa ter? Isso é muito importante. Todo novo convertido, ele é um bebê espiritual. Ele é um bebê espiritual. Ele precisa de cuidados logo no início do seu nascimento, logo no início da sua conversão. Dá para colocar vamos ver aqui, Então, eu quero basear nosso estudo de hoje. Olha só, Romanos capítulo 5, versos 6 e 7. Então, o primeiro ensinamento, tá, que um novo convertido precisa ter, assim que ele entrega a vida a Cristo, ele precisa entender isso aqui, ó.
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Tá? Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, ou seremos por ele salvos da ira. Então, Deus prova o seu amor para conosco, tá? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. O que o novo convertido precisa entender, assim que ele entrega a vida a Cristo, é a importância, tá? A importância do plano de salvação. É ele entender por que ele foi lá na frente. Ele entender por que precisa aceitar Jesus. O que é esse ato de aceitar Jesus? E esse texto aqui é um resumo, do que é o plano de salvação. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, essa pessoa, esse novo convertido, ele precisa saber que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem uma condição. Quando Deus criou Adão, Deus ele forma Adão, Deus coloca Adão no jardim do Éden, Deus coloca Adão para cuidar do jardim, dar nome aos animais, e Deus dá uma condição, apenas uma. Por que, pastor, que Deus deu uma condição para Adão? Para que Adão pudesse exercer o seu direito de escolha. Deus não criou seres que não tenham o direito de escolher. Deus não criou seres que não tenham a opção de tomar decisões. Ora, como Deus daria o livre-arbítrio se o homem não tivesse com o que arbitrar? Sobre o que arbitrar, sobre o que julgar, sobre o que escolher. Então Deus colocou a árvore e disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você vai comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí você pergunta assim: mas pastor, se Deus sabia que o homem ia comer, se Deus sabia que o homem ia desobedecer, por que ele colocou a árvore lá? Porque mesmo Deus, na sua presciência, sabendo do que vai acontecer no futuro, ele não pode ir contra os seus princípios, ele não pode ir contra as regras que ele mesmo estabeleceu. Se as regras é que os seres que ele criou tenham livre arbítrio, direito de decisão, ele precisa dar a opção para que o homem possa decidir. Assim, os anjos também têm o direito de escolha. E isso está na palavra de Deus. Aos anjos que não guardaram o seu principado. Os anjos que não guardaram o seu principado. Está lá em 2 Pedro 2:4. Então os anjos também têm o direito de escolha. O que não dizer de Satanás antes de ser Satanás? Estava no céu, ele exerceu o seu direito de escolha. Então, para que o homem pudesse exercer o livre-arbítrio, era simples. Era só não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Era simples. Mas Deus então deu essa condição para o homem. E o que foi que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus. Você conhece a história, acredito que você conhece a história. O homem desobedeceu a Deus. A serpente veio, enganou a Eva, conversou com ela, induziu Eva a comer do fruto. E aí diz aqui Gênesis 3:6: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu,
e também deu a seu marido e ele comeu com ela. Então o homem desobedeceu a Deus. Tá? Algumas teologias, alguns líderes, alguns teólogos, eles questionam a história de Adão e Eva. Eu queria dar um rápido parêntese aqui, uma rápida ênfase nessa questão. Alguém pode perguntar, mas essa história é uma história verídica? Porque existe uma teologia chamada teologia liberal progressista. Teologia liberal progressista, que diz o seguinte, essa teologia diz o seguinte: tudo que está na Bíblia, que não pode ser explicado racionalmente, apenas explicado de forma transcendente e espiritual, deve ser rejeitado. Ou seja, apenas aquilo que é histórico e pode ser entendido de forma racional deve ser aceito. Então dizem os adeptos dessa teologia liberal progressista, que a história de Adão e Eva, uma serpente falando, uma serpente conversando, eles dizem, isso aí é a história da Disney, isso aí é a história fictícia, isso aí não é assim que aconteceu. A pergunta é, essa história é uma história verídica? E eu vou dizer para você que sim. A história de Adão e Eva, a serpente falando com Eva, a serpente induzindo, a gente sabe que na verdade não era a serpente, mas era Satanás que estava na serpente. Ele ludibriou, ele enganou, ele induziu Eva ao erro. E essa história é verídica por dois motivos. Primeiro, olha o que diz aqui, 2 Coríntios 11:3. Mas temo, apóstolo Paulo falando, que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então olha só o que Paulo está falando. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. O outro texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, esses dois textos mostram que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, eles entendiam e eles acreditavam e concordavam, atestavam que a história é verídica, que a história de Adão e Eva é uma história real. Foi assim que aconteceu, foi dessa forma que aconteceu. A serpente de fato enganou, a serpente de fato falou com Eva. Então, a primeira prova, tá? O primeiro fato que nos mostra que a história de Adão e Eva é uma história real, é porque Paulo atesta essa história como uma história verdadeira. Senão ele tinha falado que era uma história fictícia. Segundo lugar, se a história de Adão e Eva não fosse uma história verídica, como está de fato escrito lá em Gênesis do 2 ao 3, se isso não fosse verdade, ora, então não haveria pecado. Se eles não comeram do fruto, se eles não desobedeceram a Deus, logo não existe pecado. E se não existe pecado, não existe condenação pelo pecado. E se não existe condenação pelo pecado, Jesus veio fazer o que aqui na terra? Jesus veio morrer em vão? E se Jesus veio morrer em vão, por que nós cremos? Entende? Então, vê que toda a nossa base de fé, toda a nossa base do que a palavra de Deus ensina, cai por terra no momento que dizemos que a história de Adão e Eva não é uma história real, não é uma história verídica, certo? Agora, o importante é entender o seguinte: a culpa do pecado de Adão, ele se tornou culpado do pecado. Ele
recebeu a punição do pecado. E a culpabilidade do pecado de Adão recaiu sobre a humanidade. E nós recebemos uma natureza pecaminosa. Ou seja, se o pecado de Adão e Eva fez com que a sua alma, com que a sua natureza sofresse uma deformação, e eles recebessem uma natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de carne, fala nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, como culpa do pecado de Adão e Eva, recaiu sobre a humanidade. Isso significa que todas as pessoas, quando nascem, todas elas nascem com essa natureza pecaminosa, que faz com que a criança, quando ela vai saindo da idade da inocência, porque a criança tem uma idade que ela não entende, certo? Ela não entende o certo e o errado, ela não entende o que é o bem e o mal, ela não entende. Então ela está na fase da inocência. O que você fala, ela absorve aquilo como verdade. O que você ensina, ela acredita. Porque se você falar para ela que os elefantes voam, ela vai acreditar. Se você falar para ela que existe Papai Noel, que o Papai Noel uma vez por ano vem, entrega, ela vai acreditar, porque ela está na fase da inocência. Quando ela sai da fase da inocência e ela vai entrando na fase da consciência, ela vai tendo discernimento do que é certo e do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. Quando ela chega nessa fase, a natureza pecaminosa que está dentro dela começa a inclinar essa criança para que ela cometa pecado. É quando ela faz alguma coisa, uma arte, e você vai repreender ela, ela fala, não fui eu não. Não fui eu não. Não, foi você que... Não fui eu. Ela mente, ela entende? Ela começa a entender o certo e o errado. Ela entende, se eu falar a verdade, eu vou ser punida. Então ela mente. Então essa natureza pecaminosa sempre vai nos inclinar a pecar. Sempre vai nos inclinar a cometer pecado. E nós recebemos essa natureza de Adão e Eva. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 7, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, olha o que o apóstolo Paulo fala, carne, natureza pecaminosa. As paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Então não tem para onde correr, não tem para onde correr. O ser humano sempre vai pecar. Há até uma frase interessante que fala o seguinte: nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa natureza, na nossa identidade, somos pecadores, porque temos uma natureza pecaminosa. Versículo 6: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Verso 7: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Aí a gente dá um salto para o verso 15. Pois o que eu faço não aprovo. Olha aqui a natureza de Paulo falando. O que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz. Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza pecaminosa. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo
que a natureza pecaminosa sempre vai inclinar a pessoa, o ser humano, a pecar. É uma lei que está impregnada no nosso DNA, na nossa natureza. E o que isso traz de problema? Por causa do pecado, todos nós estávamos condenados. Por causa do pecado, todos nós estávamos condenados. Então, quando alguém morre sem Jesus, quando alguém parte para a eternidade sem Cristo, por causa do pecado, ela está vivendo a eternidade longe de Deus. Ela está vivendo a eternidade longe de Deus. E aí, olha o que diz Lucas capítulo 16, verso 19. Jesus dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Isso aqui é Jesus contando essa história. No Hades, a palavra Hades é uma palavra grega para inferno, tá? No Hades, alguém diz que é sepulcro, mas sepulcro no grego é Quebec, e Hades é inferno, são duas palavras distintas. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Ou seja, o pecado faz com que as pessoas vão viver a eternidade longe de Deus. Longe de Deus. Mas, como eu disse, todos nós estávamos condenados pelo pecado. Todos nós já nascemos condenados. Alguém diz: não, mas alguém já nasceu predestinado. Não, todos nós nascemos condenados ao inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, Cristo veio morrer por nós, para que através da sua morte, nós possamos sair dessa condenação. Nós podemos ser salvos por ele da ira de Deus. E aí diz aqui João capítulo 3, verso 17 e 18: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele, em Jesus, crer, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Está vendo aqui? Quem não crer em Jesus já está condenado por causa do pecado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por que você precisa crer em Jesus? Por que você precisa crer no sacrifício de Cristo? Porque o fato de você acreditar no que Jesus fez na cruz do Calvário te liberta, te livra, te salva da condenação eterna, de viver uma eternidade longe de Deus, num lugar de sofrimento. Esse é o primeiro ensinamento que um novo convertido precisa ter. Quando ele não sabe muito bem o que ele fez, ele foi lá na frente, levantou a mão, alguém insistiu com ele: você não quer receber Jesus? Ele não sabe muito bem o que significa receber Jesus. Ele foi lá. Esse novo convertido precisa ser ensinado que se ele não crer em Jesus, se ele não depositar a sua confiança e receber Jesus como Salvador da sua vida, ele corre o risco de passar a eternidade longe de Deus.
E talvez você que está assistindo, talvez você ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Salvador da sua vida. O que nós cremos, o que nós acreditamos, é o que a palavra de Deus nos ensina. E se você não tomou essa decisão, hoje o Senhor colocou você aqui, diante dessa transmissão, diante dessa programação, para você entender que se você partir para a eternidade, sem crer em Jesus, sem entregar a sua vida a Ele, sem fazer uma aliança de servi-lo pelo resto da sua vida, e você partir para a eternidade, você estará em um lugar de sofrimento, em um lugar de tormento, e o pior de tudo, longe de Deus. Eu quero orar por você, e ao final dessa oração, eu vou falar como você vai participar do sorteio da Bíblia, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que estão assistindo, Senhor, tanto a transmissão aqui ao vivo, quanto a gravação dessa transmissão, a gravação que será disponibilizada em outras redes. Senhor, eu te peço, Pai, que essa palavra alcance o coração dessa pessoa que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Senhor, aqui não estamos falando de religião. Aqui nós não estamos falando, Senhor, que a pessoa precisa ser de uma determinada igreja para ser salva. Aqui nós estamos dizendo que ela precisa crer em Jesus, acreditar no que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, para que ela possa ser salva da condenação eterna. E não adianta, não há nada o que a pessoa possa fazer. Talvez ela diga, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração, eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu não traio, eu não bebo, eu não faço nada de errado, eu não preciso ser um seguidor de Cristo, eu não preciso ser um servo de Jesus. Não deixe, Senhor, essa pessoa se enganar, porque a tua palavra diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos fazendo mentirosos, e não há verdade em nós, porque todos nós pecamos, não porque pecamos, não somos pecadores não porque pecamos, mas nós pecamos porque essa é a nossa natureza. Senhor, que essa pessoa, ela abra o seu coração para crer no Senhor, para acreditar que a tua morte, Senhor, é suficiente para dar a ela vida eterna, para livrá-la da condenação eterna. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Olha só, se você está aqui em São José dos Campos, daqui a pouco, às 18 horas, estaremos celebrando a morte de Cristo, estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu vou ser nosso convidado. Rua João Adão, número 103, tá? Ali no Residencial Gaso, em frente ao Supermercado Dia. Amanhã, às 8h30 da manhã, o café com os pastores. Às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado. E para você fazer parte do sorteio da Bíblia, para você participar do sorteio, tá? Da Bíblia de Estudo Scofield, tá bom? Que é comentada e tem os artigos de referência colocados pelo teólogo Cyrus Ingerson Scofield. É só você, tá vendo esse número aqui? Tá vendo esse número aqui embaixo aqui? 12991883444. Salva esse número, manda uma mensagem no WhatsApp com a palavra sorteio. Manda a palavra sorteio no WhatsApp, e eu vou colocar você lá no nosso grupo, tá? O grupo do sorteio da Bíblia. No próximo sábado eu vou fazer o sorteio da Bíblia Scofield. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço para você que ficou aqui comigo até esse momento. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Herbert. Obrigado pelo apoio. Fica na paz. Tchau, tchau.